Graças a Deus, nós mais uma vez, para ministrar mais uma vez a palavra de Deus, estaremos expondo os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras, e eu queria chamar a sua atenção em primeiro lugar para os versículos 16 ao 18 do capítulo 6, que diz assim: os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e os restantes dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para a oferta pelo pecado de todo Israel. Segundo o número das tribos de Israel, estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito na lei de Moisés. Estas passagens, elas falam de uma forma muito clara do único fundamento permanente, absoluto, promissor e garantidor do futuro de qualquer pessoa, do futuro de qualquer sociedade. Esse fundamento é a palavra de Deus. Por quê? Esta cerimônia toda de dedicação, ela encontrava na palavra de Deus, chamada pelos judeus na época de estatutos, dos decretos, dos mandamentos, das leis, dos testemunhos, encontrava nessa palavra a sua única base, o seu único fundamento. E toda a Bíblia corrobora com isso. Quer dizer, não há contradição na Bíblia, né? Não poderia haver. Mas falando da unidade da mensagem bíblica, você chega, por exemplo, em Efésios 2, versículo 20, quando o apóstolo Paulo coloca claramente que o nosso único fundamento, a nossa única doutrina está no fundamento lançado pelos profetas e pelos apóstolos. É interessante perceber que quando você tem uma vida posta sobre esse fundamento, que é a palavra de Deus, você tem, vamos evoluir do indivíduo para o coletivo. Você tem uma família fundamentada sobre essa base, que é a palavra de Deus. Você tem uma sociedade fundamentada sobre essa base, que é a palavra de Deus. Então, há uma verdade dentre várias aqui que merece destaque. Eles aqui fazem os sacrifícios, os holocaustos por toda a nação de Israel. Você sabe qual que é a lição? Uma sociedade, uma família, uma vida que está verdadeiramente fundamentada sobre esta base, que é a palavra de Deus, ela tem uma percepção profunda do pecado. Percepção profunda do pecado. Anote isso aí e não se esqueça. Não é possível alguém estar verdadeiramente fundamentado na palavra de Deus sem que ele tenha uma consciência profunda de pecado. Desde que Deus chamou Israel do Egito, esta consciência de pecado, ela começou a ser trabalhada. A sociedade judaico-cristã se fundamenta nisso. A sociedade ocidental, ela foi fundamentada nesta percepção de, no mundo jurídico chama dolo, né? Que é a consciência do crime, a consciência do mal que foi feito, chamam também de culpa, né? Essas duas palavras se alternam, o dolo e a culpa. E quem deu isso para a sociedade foi a Bíblia. Através da palavra inspirada, veio para a sociedade ocidental esta percepção de culpa, esta percepção de dolo, essa percepção de pecado. Então, quando esta sociedade começa a renascer das cinzas, porque nós explicamos que eles vieram de 70 anos do cativeiro, então ao longo desses anos que se passaram, Deus foi recuperando o quê? A consciência de pecado. Quando você diz o seguinte, olha, alguém está verdadeiramente fundamentado em Deus, em sua palavra, então você está dizendo, esta pessoa tem uma consciência profunda, nítida, de que o pecado fatalmente ele separa de Deus. Não é possível ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo estar comprometido com o pecado. Se você disser, olha, tem um ministério, uma igreja ali que é uma igreja verdadeiramente fundamentada na palavra, então você consequentemente estará afirmando isso. Aquele ministério é um ministério no qual os seus membros têm uma consciência profunda do pecado, do que é o pecado,
de suas consequências, né? E isso se aplica a tudo, se aplica ao casamento, se aplica à família, se aplica à sociedade. E como estamos falando da sociedade, porque aqui você tem uma sociedade, eles fazem o sacrifício por todo o Israel. Os irmãos que estão caminhando conosco na exposição bíblica sabem que por causa do pecado, a identidade nacional se perdeu, né? Aproveitando isso aqui, porque se fala tanto de identidade, né, nos nossos dias, né? Os nossos estudantes estão sendo tão fustigados com esta palavra identidade, né? A questão identitária, né? Estão assim rebuscando mais, né? Ainda diz, tem que problematizar essa questão da identidade aí, né? Nas escolas, nas faculdades, nas universidades, né? A questão identitária, né? Aí falam que existem N identidades, né? Falam em mais de 70 tipos de identidade nos nossos dias, né? Quer dizer, então a identidade ela tinha sido gravemente prejudicada por causa do pecado. E por causa do pecado, as nações pela história foram destruídas. O pecado é o real fator de desagregação. Não é a questão política, não é a questão social, não é a questão econômica, não é a questão ideológica que tanto coloca o direito das minorias, o racista, o sexista, o machista e tantos istas, né, nesse mundo de pessoas tão ovo de pele, né, tão sensível. Não é nada disso que destrói uma nação. Eu sou negro e eu não posso dizer na minha vida que eu já sofri racismo. No meu país eu não conheci a discriminação que mata, que desencaminha, que desorienta. Eu não conheci. Meu pai era negro. Se for falar de concepção negra, né, a maioria da população brasileira tem um segmento negro, né? Enfim, mas o que eu quero dizer é que não é isso que mata, que destrói. Nós somos contra, a igreja é contra qualquer discriminação, qualquer atitude que exponha, que maltrate a pessoa, a igreja é contra. Mas na exposição que estamos colocando aqui nessa noite, o fato é que pela história da humanidade não foram esses fatores que destruíram as sociedades, que destruíram as nações. Na causa da queda das nações sempre esteve ele, o fator pecado. E a nação de Israel sentiu isso na pele. As 10 tribos desapareceram, escaparam alguns reminiscentes, né? Mas a totalidade das 10 tribos de Israel, eram 12, desapareceram, perderam a sua identidade. Eles foram diluídos no caldo étnico das nações. Então, as culturas sem Deus, as filosofias sem Deus, as ideologias, os pensamentos, as concepções de valores sem Deus, ao invés de promover a justiça tão decantada nas faculdades, nas escolas, com as quais estão tentando seduzir nossas crianças, nossas meninas, nossos jovens, lamentavelmente estão dando abertura para isso, mas essas visões, ao invés de levar as pessoas a uma identidade, pelo contrário, destrói a identidade. As tribos de Israel simplesmente se perderam. E o que você tem aqui agora? Quando eles retornam, aqueles que foram para o cativeiro, que se submeteram à disciplina, à repreensão do Senhor, a partir dessa consciência de pecado, eles aceitaram, eles escaparam de morrer identitariamente. Eles escaparam da morte da identidade. Está entendendo? Foram para o cativeiro, passaram 70 anos, aceitaram a disciplina, foram tratados, e quando eles voltam, agora voltam de posse da identidade. Se as 10 tribos se perderam, mas volta a tribo de Judá ali, com os que de Benjamim foram, e os que escaparam dessa dizimação étnica, né, da morte da identidade, eles voltam por causa do arrependimento. Eles voltam porque o seu coração se enternecera, se abrira para a palavra de Deus, nesse aprofundamento da consciência de pecado, né? Então eles estavam voltando ao longo da estrada em que voltavam, sabendo disso. O pecado quase nos mata como povo. O pecado quase nos elimina como nação. O pecado quase que tira por completo o nosso rosto. Se estamos aqui, é porque Deus manifestou através do castigo, através da repreensão,
a sua misericórdia, seu amor e sua graça. Então você vê que eles se reúnem ali, todos eles, os sacerdotes, os levitas e todo o povo que está ali, e fazem ali um sacrifício por toda a nação de Israel. Você tem o quê? Você tem dois fatores aí. Você tem a consciência de pecado e, consequentemente, a esta consciência de pecado, você tem a reafirmação da identidade. Irmãos, nós não temos condições de escapar do engano, da mentira, que mata, que arranca o rosto das pessoas, que faz as pessoas andarem como loucas, procurando uma identidade, procurando o sentido da vida. Nós não temos como escapar desse mundo pervertido, no qual as pessoas fazem qualquer coisa para agradar aos outros, para ser aceito pelos outros, porque ele está vivendo uma crise. Ele está vendo a crise quanto à identidade dele, né? Sem Cristo, essa crise de identidade torna a pessoa um mendigo. Ele faz qualquer coisa para agradar a tribo dele, a tribo dela, né? O segmento social dela. Isso, principalmente entre adolescentes e jovens, é uma coisa terrível. Eles fazem o diabo, negam Deus, negam a Bíblia, negam a família, declaram guerra às pessoas que os trouxeram ao mundo, fazem qualquer coisa para serem aceitos por aquele segmento social que manifestadamente diz que tem ódio de Deus, tem ódio de crente, tem ódio de tudo, né? Então, essa busca contínua por aceitação levou Israel a essa situação crítica na qual 10 tribos perderam a sua identidade, ao invés de terem. Eles buscaram os ares da graça entre as nações, buscaram a aceitação entre as nações, entre as culturas, né? E eles acabaram se prejudicando terrivelmente. 10 tribos perderam-se, e esses que restaram foi porque foram levados a esta consciência de pecado. Foi o pecado que fez aquilo com os nossos irmãos do norte, com as 10 tribos do norte. Foi o pecado que os destruiu. Foi o pecado que os separou, que os eliminou de nós. Nós estamos aqui nessa consciência agora, clamando a Deus por toda a nação de Israel, para que a nossa identidade ela seja restaurada na sua totalidade, ela seja reafirmada e ela seja eternizada, né? Então, quando se fala desta consciência de pecado, é muito importante perceber que não tem como, irmãos, não tem como a pessoa gozar da aceitação de Deus se ela não passar pela cruz, né? Esses holocaustos aqui, essa característica de holocausto que está aqui nos versículos que nós lemos, é o holocausto para a remissão. Então, o mérito do homem aqui está onde? Me respondam. Onde é que está o mérito do homem nisso aqui? Se é o holocausto para a remissão, aonde é que está o mérito do homem nisso aqui? Ele não existe, não está aqui o mérito humano. O mérito é todo de Deus. É Deus que interveio com misericórdia. Então, esses versículos que nós lemos mostram exatamente a exaltação da graça de Deus em pleno Antigo Testamento. Quando eles fazem aquelas ofertas, aqueles sacrifícios que era o holocausto, eles chamam no hebraico de olá, né? Que é o sacrifício por remissão mesmo, apontando, é uma projeção para Cristo, para a obra de Cristo, que desde aquela época estava valendo, era graça desde sempre, e sempre será graça. Esse sacrifício aqui, ele é diferente dos outros sacrifícios. Por exemplo, você tem um sacrifício que está em outras categorias, por exemplo, usam o termo minhá. Então, era um sacrifício que não era para a remissão, era um sacrifício cultual, do dia a dia, era referente àquela adoração contínua deles, também era um instrumento da graça, né? Mas esse aqui é especial porque ele se reveste desta importância, ele era para a remissão, eles estavam indo para a perdição, eles iam morrer. Paulo chega a escrever em Romanos 9, dizendo o seguinte, que se não fora o Senhor por Israel, não teria nem restado descendência, eles iriam morrer totalmente. Irmãos, o pecado mata totalmente, o pecado extingue totalmente, é ele o real fator de separação. O pecado que separa de Deus, o pecado separa os cônjuges, o pecado separa os filhos dos pais, o pecado separa a pessoa da igreja, né? E na contrapartida de tudo isso, a Bíblia diz que Deus quer que o solitário viva em família. Deus quer que
a estéril ela seja alegre mãe de filhos. Você está vendo a distinção entre o pecado que separa e a graça que une? O pecado separa e a graça une. Então, Esdras, ele virá a ser instrumento de Deus para que essa sociedade que está sendo refundada, né, que está se reiniciando depois de uma tragédia, ela esteja posta sobre um fundamento que é indestrutível, né? E quando nós vamos para o capítulo 7, os irmãos já leram parte desse capítulo. Esse capítulo mostra a importância da organização do povo de Deus, né? O versículo 7, por exemplo: também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Então veja bem, esses versículos mostram a importância da igreja estar organizada para ela cumprir o seu papel. Mostra que Esdras não estava aqui sozinho. Ele, o grande escriba, ele, o homem que Deus usou para que as escrituras fossem organizadas e passadas de uma forma bastante detalhada e clara para o seu povo. Ele não estava só. Na obra de Deus, irmãos, nunca houve carreira sólida. Não tem pastor que faça a obra de Deus sozinho. Não tem homem de Deus, por mais usado que seja, que ele consiga começar a fazer a obra de Deus sozinho. Você vai ver o exemplo além do Antigo Testamento. Você vê o exemplo do próprio Jesus. Jesus, ele tinha pessoas que estavam ali com ele. Você vê, por exemplo, o capítulo 8 do livro de Lucas, quando se destaca a ação das mulheres que serviam a Jesus. Havia mulheres ali da classe baixa e da classe alta, porque naquela época não tinha classe média, média alta, não, ali ou era muito pobre ou era muito rico, né? Então o capítulo 8 de Lucas, por exemplo, coloca ali as mulheres pobres, dentre elas Maria Madalena, que serviam a Jesus com seus bens, e coloca mulheres da elite, por exemplo, a mulher que era Susana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, era elite. Então Jesus está sendo ali servido, porque não tem jeito de fazer a obra de Deus sozinho, nem Jesus fez. Quem sou eu para fazer a obra de Deus sozinho? Não vai acontecer. Se Deus não, se as pessoas que Deus chama não der acolhimento ao seu chamado, a obra vai sofrer com isso. O propósito de Deus pode ser retardado por causa disso, né? Então é muito importante perceber isso aqui. Ele vem e com ele vem pessoas comprometidas. Vem pessoas que são aquele tipo de gente que chega no ministério e diz: olha, pode contar comigo para o que der e vier. Se é pela obra de Deus, se é pela causa de Deus, eu estou aqui para somar de modo sacrificial. Eu estou aqui para uma entrega real, para que a obra de Deus possa acontecer. Então havia ali o quê? Uma sociedade que precisava ser reestruturada, não só arquitetonicamente, né? Não só em termos sociais, não só em termos políticos, mas acima de tudo em termos de valores espirituais. Eu queria colocar para os irmãos aqui algumas coisas com relação à cidadania cristã, irmãos. Olha, esse homem, Esdras, ele, na presença do rei da Pérsia, ele representa aquilo que é o ideal para um servo de Deus em toda e em qualquer sociedade. Esdras era um homem que mostrava compromisso com Deus. Então ele era alguém com relação a esta questão do relacionamento que nós chamamos de vertical, né? O relacionamento do homem com Deus. Ele era um homem de Deus. Ele era um homem verdadeiramente comprometido. Era um homem para o qual a comunhão com Deus era o seu bem absoluto, era o seu único bem. Como consequência desse relacionamento com Deus, repercutido no compromisso dele com a palavra, porque o versículo 10 coloca que ele havia levado o seu coração a mergulhar na palavra, a se preparar, a se esmerar. Ele é o exemplo de homem para todos os crentes, porque ele mostra que a palavra de Deus era o projeto da sua vida.
A palavra de Deus era o projeto da sua vida. Tudo ou mais na sua existência iria repercutir isso. Mas o projeto da sua vida era a palavra de Deus. Irmãos, não tem nada mais glorioso, não tem nada que seja superior em maravilha do que quando alguém chega a esse entendimento. O projeto da minha vida é a palavra de Deus, porque não é um livro, é a palavra de Deus. É Deus que fala comigo através desse livro. Então eu quero viver e até os últimos minutos da minha vida eu quero estar debruçado sobre esse livro. Eu quero estudar com profundidade cada vez mais esse livro. Eu quero orar para que Deus me dê cada vez mais entendimento sobre esse livro. É o projeto da minha vida. Como desdobramento desse comprometimento, Esdras foi um homem de destaque naquela sociedade, de destaque social, porque a maior autoridade daquele tempo exalta Esdras. Você vai ver aqui várias vezes o rei falando dele em termos de exaltação. Não foi Esdras que se exaltava, era Deus que fazia os outros exaltarem ele. Então o rei várias vezes cita: olha, Esdras, o escriba, o homem de Deus, Esdras que tinha esse comprometimento. Então o rei faz várias referências exaltando a figura de Esdras, ou seja, como consequência do compromisso com a palavra de Deus, ele prosperava em todas as outras esferas, como sendo a esfera social, a esfera política. O rei dá ordens para que as pessoas obedecessem, para que as pessoas considerassem, acatassem a postura, as palavras desse homem de Deus. Isso, irmãos, fala muito conosco, porque nós vivemos numa época em que muitos crentes eles entendem que ser crente está confinado a esse momento aqui. Ele pega a Bíblia, põe debaixo do braço e vem. Ele pega um instrumento, ele toca e ele vem. Ele tem a habilidade de cantar, ou mesmo de pregar, e ele vem para cá. E aqui o culto tendo sido bom, a liturgia tendo sido ideal, a pregação tendo sido boa, pronto, já fiz a minha boa ação, que dá para o gasto aí na conta de muitos, até para um mês, ou até para mais de um mês. Pode demorar um tempão sem vir, foi tudo muito bom. É dessa forma, né? Ou tem aqueles que simplesmente não vêm mais nada. Você não vê a repercussão da palavra de Deus no dia a dia dessas pessoas. Então você percebe que é ali uma mera religiosidade. Não é a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo, que é o poder de Deus, está lá em Romanos capítulo 1, para a salvação de todo aquele que crê. 1 Coríntios 2, ele coloca claramente: eu não vim a vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com a demonstração de espírito e poder. Então, Esdras, ele repercute tudo isso, né? Esse ideal do homem de Deus, esse exemplo a ser seguido, porque ele dá um impacto naquela sociedade de forma que ele comove desde da maior autoridade, que era o rei, porque ele era o rei sobre reis naquela época. Ele não era como que um prefeito, como que um líder comunitário. Não, ele era a maior autoridade do mundo naquela época. Então, veja, quando alguém vive um compromisso real com a palavra de Deus, não tem como, não tem jeito. É impossível você não ser uma referência aonde você vive. É impossível você não ser uma referência. Se você, como crente, está sendo quase catequizado pelo diabo, você já está até falando a língua deles. Tem crente que já tem pronúncias que não são condizentes com a pronúncia de servos de Deus, já falam palavras chulas com naturalidade, né? Usam termos bastante mundanos. Eles estão sendo vencidos, o mundo está conseguindo, porque a palavra de Deus não foi a paixão deles, então o mundo está catequizando eles. A identidade deles está entrando em crise cada vez mais. Se eles não voltarem correndo para Deus, daqui a pouco eles não saberão quem eles são. Vai estar na mesma vala comum que a maioria das pessoas. Mas quando você é alguém verdadeiramente comprometido com a palavra de Deus, você é alguém que necessariamente você causa um impacto no meio em que você vive. E aí a importância não é nem se você é alguém que é destaque perante multidões, não. Essa não é a questão.
Não é nem a questão, o fato de você estar entre governantes, entre presidentes, entre juízes, entre elites, não. A importância aqui é para a influência do homem de Deus, da mulher de Deus, no raio em que ele habita, o raio de influência que ele exerce sobre aquele contexto em que ele está. Família, amigos, poucos ou muitos, mas inevitavelmente, sendo homem de Deus, sendo mulher de Deus, sendo uma jovem de Deus, um jovem de Deus, ele está exercendo uma influência, e às vezes até sem falar, às vezes até sem pregar oralmente, porque tem muita gente que tem até uma capacidade de oratória, de falar, até convence pelo que fala, mas não convence pelo que é, né? Lamentavelmente, hoje nos nossos dias, tem crente falando demais e vivendo de menos. Esdras era o exemplo de pessoa que, comprometido com a palavra de Deus, ele vivia o que ele pregava. Ele vivia o que ele pregava. Eu gosto dessa afirmação também, quando tem ela no livro chamado Pedagogia de Cristo. Se os irmãos puderem adquirir, eu sugiro, né? Nessa Pedagogia de Cristo, o autor coloca exatamente isso, que Jesus, ele vivia tudo o que ele pregava, e ele vivia mais do que pregava. Ele vivia tudo que ele ensinava, e ele vivia mais do que ensinava, né? Então Esdras, ele, para aquela sociedade que estava desmontada e estava precisando de um norte para ser reconstruída, ele era o que todo crente deve ser, uma referência. Ele era um caminho de ida e vinda. As pessoas olhavam para ele. Esse é o propósito de Deus. Quando Jesus disse que nós temos que ser sal e luz, ele está dizendo para você, meu irmão, meu filho, eu não te chamei para ser mais um. Eu não te chamei para ser mais um rostinho no meio da multidão alienada. A multidão está perdendo sua identidade. Você quer isso? Então fique. Mas não é o meu propósito para a sua vida. Eu te chamei para ser referência. Eu te chamei para ser instrumento meu para devolver ao homem a identidade que o pecado roubou dele. Meu propósito é esse. Te chamei para essa finalidade. E como é que isso se remete a nós, irmãos? Irmãos, olhe para a sociedade ao seu redor. Irmãos, hoje já há desfiles nos Estados Unidos com crianças vestidas, exaltando a filosofia transexual, crianças de 11 e 10 anos. Uma sociedade que está morrendo em matéria identitária. Esse é o propósito do diabo, matar, destruir a identidade das pessoas. O que sabe uma criança de 10 anos, de 11 anos? Qual que é o controle que uma criança de 11 anos tem sobre suas vontades, poder volitivo? Ela é totalmente vulnerável. Então, uma sociedade que ela demonstra que ela não evolui em nada, porque o pecado não deixa evoluir, o pecado faz regredir. Aí quando você volta para o passado, você lembra dos casos bíblicos em que os reis de Israel, apostatados, jogavam seus filhos para Moloque, né? Os assassinatos religiosos, rituais, pegavam as crianças e matavam e jogavam naquele Deus que é uma espécie de fornalha, né? Assassinavam. Irmãos, é do mesmo jeito, a criança é o alvo dessa sociedade que não tem identidade, quer destruir a identidade que é a simplicidade da criança. Ela não tem, ela quer destruir. Eu visito, dias atrás eu fui numa casa, uma criança lá de menos de 10 anos, um menino mesmo, o bichinho com as unhas todas pintadas, feitas, trabalhadas, grandes e pintadas, de várias cores, com a roupa bastante condizente com esta identidade multiplicada que anda por aí. Você está entendendo? Então, quando você fala que havia ali uma sociedade que estava sendo reconstruída, você amplia isso um pouco para a nossa época e você entende que nós estamos diante de uma sociedade totalmente destruída. Se aquela sociedade nascente era uma comunidade de pessoas ligadas a Deus e que já estavam sendo tratadas de longa data, desde o cativeiro que eles passaram, esta sociedade, ela está em estado de metástase. A nossa sociedade está em estado de metástase. Se aquela sociedade da época de Esdras precisava de homens iguais a Esdras, esta nossa sociedade precisa muito mais de
que nós nos levantemos, de que as irmãs, os irmãos, os jovens, os adolescentes se levantem, olhem para isso que está acontecendo ao nosso redor. Olhe quanta destruição, quanta desgraça está acontecendo com crianças, com adolescentes, com jovens. Porque as pessoas, a partir do momento que elas não sabem quem elas são, instala-se uma crise de identidade. E o pecado faz isso. O pecado pega o cérebro da pessoa e dilui. Destrói a percepção de propósito, de existência, né? Então, a partir daí, as pessoas vão à procura de qualquer coisa que lhes dê o mínimo de afirmação. Para quem está cego na escuridão, qualquer direção serve, não é verdade? Está cego, não está enxergando. Qualquer vento serve como condutor. É uma sociedade sem identidade. Qualquer amizade serve. Qualquer filosofia serve, né? Eu coloquei hoje uma reflexão interessante, dizendo o seguinte, que o homem que rejeita a imagem e semelhança de Deus em si, né, porque esse é o propósito de Deus, somos imagem e semelhança dele, então a identidade de Deus em nós. Quando o homem rejeita a identidade de Deus em si, então ele se torna alguém possuído, oprimido pelo maligno, que o torna alguém dividido em matéria de identidade. Ele não sabe quem ele é, ele não sabe o que ele é, ele não sabe de onde veio, ele não sabe onde está, ele não sabe para onde vai. Aí dias atrás eu citei até para os irmãos algo que ilustra muito bem essa realidade da ausência da palavra de Deus numa sociedade, que é quando nós oramos por uma pessoa possessa de demônio. A entidade que está ali, não poucas vezes, aquela entidade que está ali, qual que é o nome que não poucas vezes ele diz, ele assume? Legião. Se perguntar para aquela entidade que incorporou aquela pessoa, qual que é o seu nome? Então, numa voz gutural, né, uma voz horrível, ele diz ali, meu nome é Legião. Olha aí, irmãos, o que está acontecendo com o mundo? Dezenas de tipos de gêneros, né, existem. Dezenas de tipos identitários existem. Tem algo mais diabólico do que isso? Né? Jesus, ali em João capítulo 8, quando fala da rebeldia dos judeus, diz: vocês têm por pai o diabo. Esse mesmo diabo que se expressa muitas vezes, meu nome é Legião. Somos muitos aqui dentro. Para dizer o quê? Essa pessoa aqui não tem mais uma identidade. Essa jovem aqui não tem mais uma identidade. Ela não existe mais. Né? Eu me lembro de um caso triste. Quando era pastor lá no Friburgo, a gente lutou muito com uma jovem, eu deveria ter em média 15, 16 anos, né? Várias vezes, quando a gente estava na igreja, pelo menos pensava que não, ela caía possessa, e lutamos com ela, mas não teve jeito. O diabo falava, a entidade falava na boca dela várias vezes que ela era dele, né? E como ela não deu lugar para Deus, não deu lugar para ser tratado, que é o que está acontecendo com essa juventude, não está deixando, né? Estão ouvindo várias vozes, menos a palavra de Deus. Essa moça foi encontrada enforcada. As várias identidades que estavam dentro dela a levaram ao suicídio, né? Quando a entidade diz: meu nome é Legião, ela está dizendo: não tem mais uma identidade aqui, essa identidade, o que resta dela eu vou matá-la, né? Ela terminou suicidada, né? Tem muita gente que está morta em vida, né? Não tem mais identidade, né? Não é possível haver identidade fora do propósito de Deus. Então, esses homens se levantam nesta época, com essa equipe que está aqui, conscientes da gravidade do quadro espiritual daquela sociedade, né? E esses companheiros de Esdras estão ali para contribuir, para que tantos quantos quisessem serem sarados, serem restaurados, pudessem serem restaurados. Eu vejo aqui o trabalho de uma igreja séria. Eu vejo aqui o trabalho de irmãos que verdadeiramente olham ao redor, têm consciência do que está acontecendo com o mundo do seu tempo. Irmãos, de uma forma muito rápida, os nossos adolescentes estão sendo capturados pelo inimigo. De uma forma rápida, estão sendo levados a essa lavagem cerebral, a esta condição de alienação. Quando você pensa que a família tem aquele menino, aquela menina, não tem mais. As drogas já ganharam.
A prostituição já ganhou aquela menina. As N ideologias já conquistaram a cabeça dela. Está ali, mas já era. Muitas vezes já era. Eu enfrentei algo semelhante na minha família. Eu tive que conversar em um dado momento e perguntar para alguém da minha família: vem cá, quando foi que o vento fez essa curva aí, que a gente não viu, que você se perdeu tão rapidamente? O que foi isso aí? Porque é rápido demais a conta. Numa fração assim de tempo inacreditável, as pessoas, quando elas não estão focadas na palavra de Deus, elas jogam para cima os absolutos de Deus e são doutrinadas. É muito rápido, não é? Por outro lado, muitas pessoas estão convivendo no meio cristão, mas eles nunca deixaram Deus entrar para valer. Nunca passou por ali uma conversão verdadeira. Estão ali ouvindo, analisando, enfim, mas sempre rejeitando. Sempre hesitante. Não há aquela entrega total. Isso é uma realidade, tanto com relação a crianças, adolescentes, jovens, adultos. Ali tem pessoas que são até pastores, mas não são crentes. São obreiros antigos, mas nunca tiveram encontro real com Cristo. Nunca passou por ali conversão genuína, né? Então, chega um momento em que essas pessoas que nunca se converteram de verdade, elas assumem por completo o mundo. Que pena. Teve tanto tempo convivendo com o povo de Deus e jogou essa oportunidade toda fora, né? Mas o que eu gostaria de salientar com muita centralidade é esse levantar de Esdras, né? Como o texto aqui coloca, como ele entra nesse cenário. Eu não vou ler de novo sobre a genealogia. Ele tinha uma genealogia apontada para Arão, para o sacerdócio, né? Mas o versículo 6 mostra esse surgir de Esdras no meio daquela sociedade. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor seu Deus que estava com ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedia. Ele surge com essas credenciais. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Esses servidores do templo, eu queria falar só um pouquinho sobre eles. Algumas traduções colocam, no lugar de servidores do templo, colocam a palavra netineus. Os netineus, eu não sei se os irmãos lembram dos estudos anteriores, os netineus, eles eram os antigos rachadores de lenha, os gibeonitas, que Saul tentou dizimar por completo. Essa gente entra no meio do povo de Deus numa situação que, segundo a legislação daquela época, não podia entrar, né? Eles entram num pacto que Josué faz com eles. Eles eram de Gibeon, era das nações que tinham que ser destruídas, estavam condenados à destruição em termos de identidade, por causa do pecado deles, mas eles entram ali numa estratégia. E depois que entram numa estratégia, eles ficam, há uma comoção nacional ali, porque não deveria, Josué não tinha consultado o Senhor, mas fez um pacto, eles entraram. E depois que eles entraram, eles tiveram direito a pertencer, ainda que como escravos. O escravo bíblico não é o escravo acorrentado, como muita gente entende. Ele era uma categoria de cidadãos que tinha direito, era protegido, tinha prerrogativas, né? Noutra hora a gente fala disso. Mas enfim, eles entraram. E por incrível que pareça, essa gente que não tinha uma identidade junto de Israel, ficou. As 10 tribos tinham identidade, desapareceram. Entende? Essa gente se humilhou, se apegou com humilhação a Deus, a sua palavra. Eles eram para ser destruídos, não tinham o direito que os outros tinham, mas eles foram poupados pelo arrependimento, pela humilhação, pela consciência de pecado que a gente falou desde o começo. As 10 tribos que tinham direito desapareceram, e agora eles estão aqui com essa citação, não é? Os porteiros, os servidores do templo, eles entram com esse status. Os servidores do templo, eles estavam na casa de Deus. Passados esses anos de cativeiro, eles sobreviveram ao cativeiro, sobreviveram à Babilônia, sobreviveram a tudo isso, e agora eles se acham na casa de Deus como servidores na casa de Deus. Eles têm uma identidade, né?
na consciência de pecado, no arrependimento, uma identidade que vence a morte, que vence a destruição, que vence tudo aquilo que veio para apagar você da história. O exemplo desses servidores do templo é um exemplo realmente desejável. A gente precisa aprender com essa gente. Então, o texto, nós já estamos terminando, continua dizendo que Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no primeiro dia do 1º mês partiu de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão de Deus, seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é crente, que está aqui com a gente na IDB Canangolândia, você que porventura esteja ouvindo a nossa fala pelo Face, você que é crente, esta sociedade de pessoas que estão morrendo, quando a gente fala da morte, a gente está falando da morte da identidade. O que o diabo quer é matar a identidade do homem como imagem e semelhança de Deus. Esta sociedade, ela pode ver em você uma possibilidade de não morrer. Ela tem em você um caminho que aponta para Cristo como a única possibilidade de não perecer. Você é referência, porque estamos falando aqui do testemunho de Esdras, do testemunho dos homens que o acompanharam, né? É para que nós, o Ministério de Canangolândia, todo o ministério sério, chame a si a responsabilidade de ser referência. Estamos fazendo um trabalho sério, a ponto de mostrar para a sociedade no meio da qual Deus nos inseriu o caminho em Cristo para que as pessoas não morram. Estamos levando a sério o nosso ministério. O ministério de cada um individualmente está sendo levado a sério. E o ministério coletivo, que é quando a igreja tem esse compromisso, a comunidade local tem esse compromisso com o norte que Deus passou para o pastor, com a direção que Deus passou para o pastor, para que ela possa cumprir sua missão. Está acontecendo, porque o texto aqui mostra Esdras tendo uma equipe comprometida com ele, né? E à medida que formos evoluir o nosso estudo sobre esses livros históricos, falando de Esdras e Neemias, você vai ver isso. Num dado momento da história daquela sociedade, eles tinham perdido muito da sua herança, das suas tradições dadas por Deus. E uma das tradições que eles haviam perdido era a capacidade de falar a sua própria língua original, o hebraico. E Esdras depois se acerca ali, essa equipe se acerca ali de homens que ensinavam para aquelas pessoas a palavra de Deus como fundamento de vida, para que eles pudessem fortalecer na totalidade a sua identidade, para que aquela sociedade pudesse ter uma chance de não morrer. Então, esses homens que auxiliam Esdras e Neemias ali, eles traduzem o que existia de palavras de Deus em hebraico naquela época para o aramaico, né? Daí é que surge aquilo que os estudiosos chamam de os targums, né? Que vem do termo hebraico letargem, o verbo traduzir, né? Porque exatamente os levitas, né? Que não é alguém que se diz levita porque toca algum instrumento, mas esses homens tinham um comprometimento real com a palavra de Deus a ponto de poder fazer isso, traduzir a palavra do hebraico para o aramaico, para aquelas pessoas entenderem comprometimento com a palavra de Deus, né? Então estavam ali trabalhando para facilitar a comunicação límpida da palavra de Deus para aquela sociedade tão carente naquela época. Nós temos, irmãos, a grande responsabilidade sobre os nossos ombros de sermos esta clareza na comunicação da palavra de Deus para a nossa sociedade. Nós temos a responsabilidade pesadíssima sobre os nossos ombros, e isso precisa ser considerado à luz do nosso compromisso com a comunidade cristã local. Estou aqui, terça-feira, ministrando a palavra de Deus. Mandei o link para que pessoas que não estão aqui pudessem assistir essa ministração. Membros da igreja, para assistir a ministração da palavra de Deus. Não pôde vir por um motivo ou outro, está aí
a ministração. Outros eu insisti, venha presencialmente. Eu sei que mesmo insistindo muitas vezes, isso não faz nem cócegas. Isso não diz respeito. Ele não sente o peso da responsabilidade de alguém que foi salvo e que, consequentemente, sendo salvo, ele obedece à ordem do seu Senhor para ir, para pregar, para comunicar, para ensinar, para ser referência perante a sociedade. Não é? Todo ministério sério se debruça em cima da palavra para que a comunidade que está ali, naquele ministério, agora eu digo a comunidade cristã, né? Os crentes que representam a comunidade cristã daquele ministério, possam ser cada vez mais trabalhados na palavra, tanto para que a comunhão deles com Deus cresça sem parar, quanto para que eles possam ser achados, preparados para o propósito que Deus quer da parte deles perante a sociedade na qual eles foram inseridos. Então eu vejo de forma muito atual a realidade de Esdras nos nossos dias. Ele com aquela equipe, diante das demandas daquela sociedade, diante das necessidades de reestruturação, de cura daquela sociedade. Aí eu projeto isso para os nossos dias. Nós estamos aqui, século XXI, uma sociedade com N necessidades, uma sociedade toda cheia de chagas, uma sociedade toda cheia de feridas, toda cheia de tumores, toda ulcerada, toda enferma, né? E tudo isso, irmãos, se remete à igreja, se remete à igreja, né? Num contexto como esse, os discípulos voltam para Jesus e dizem o seguinte: Senhor, porque nós não podemos expulsá-los, né? Então é hora da igreja verdadeira chamar-se a responsabilidade e orar mesmo, né? Se humilhar aos pés do Senhor, falar: Senhor, por que a nossa mão não vai mais além? O que há conosco, né? Por que nós não podemos alcançar mais pessoas? Por que nós temos que ser um grupo segregado, que temos a verdade para nós, né? O que há conosco? Mas ao mesmo tempo nós temos a resposta. Porque quando você faz essa pergunta, Deus faz você enxergar. É negligência, é descaso, é desobediência mesmo, com relação à direção que Deus dá para a sua igreja local, através daqueles que são responsáveis pelo ministério local. Está aqui, o trabalho da IBB Canangolândia está bem definido. Nós ministramos nos domingos, de manhã, à noite, na terça, e foi colocado para a terça-feira, para haver uma largueza de tempo, para que nós possamos repercutir aquilo que nos foi dado. E é Deus que vai fazer com que as pessoas sejam alcançadas, mas nós temos que nos colocar à disposição. Então, por exemplo, qual que é o sentido em rodear as muralhas de Jericó 7 vezes? Qual o sentido? Um exército bem armado ali dentro e uma ordem como essa. Analisando racionalmente, você vê sentido nisso? Tem lógica? Mas está aí o problema, irmãos. Muitas vezes a nossa obediência ao ID é uma obediência que é claudicante, que ela hesita, que ela vai e para, nós vamos e paramos, porque nós queremos lógica, né? Nós queremos lógica nas coisas de Deus. Deus te mandou aí, reúne seu esposo, reúne seus filhos, reúne quem está ali, use toda a força que você pode para juntar na sua casa as pessoas e repercutir a palavra que você ouviu domingo de manhã, domingo à noite, da terça. Mova-se, mexa-se, ainda que pareça que não vai dar certo, ainda que pareça que não tem lógica, os resultados não são com você não. Deus não mandou você produzir os resultados não, mandou você fazer. Da mesma forma como Deus não mandou aquele povo derrubar as muralhas, mandou eles rodearem. A gente precisa entender isso. Uma sociedade doente vai ter em nós a oportunidade de cura se nós formos. Se nós o tempo todo, de forma incansável, mesmo que nós não tenhamos vontade, mesmo que nós não vejamos lógica, mas eu simplesmente obedeço. Deus me chamou. Eu estou aqui comprometido com sua palavra, eu estou aqui sendo tratado, eu estou aqui sendo trabalhado, eu estou aqui obedecendo a direção que Ele me dá, que é o caso da necessidade de repercutir a palavra, de multiplicar a palavra nas nossas casas. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça neste momento. Pai amado,
Jesus, eu oro a Ti, Senhor, agradecido pelos momentos que o Senhor nos concedeu, para que nós pudéssemos perceber que a Tua graça está sobre nós, para que assim como os homens de Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os patrícios, os irmãos da história primitiva, os irmãos ao longo da história, foram a referência desejável para uma sociedade que sempre foi alvo da ação satânica, determinada em destruir a identidade, em fazer morrer a identidade. Pai amado, nós Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede, para que nós possamos viver a grata satisfação de sermos instrumento, de sermos chance, de sermos a oportunidade sempre à disposição das pessoas, independente delas darem valor ou não, independente delas considerarem, respeitarem ou não, mas o Senhor nos confere a alegria de sermos fiéis a Ti, porque não fazemos para as pessoas, fazemos para o Senhor, porque o Senhor mandou ir, independente dos resultados, independente da lógica que possa existir ou não. Te louvamos, e a minha oração, nossa oração nesse momento, é para que no coração de cada componente da IDB Canangolândia, a Tua palavra, Pai, ela possa arder, ela possa ser a Tua chama, que não se extingue, que não se apaga, Pai amado. Que aqueles que estão entre nós, na condição de salvos, de convertidos sim, mas estão hesitantes com relação àquilo que o Senhor requer de todo salvo, que é o ID, que é o comprometimento em se aprofundar cada vez mais na Tua palavra e, consequentemente, repercutir esta palavra, distribuir esta palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fortaleça esses irmãos que estão hesitantes, estão cocheando entre vários pensamentos. Ajuda-os, fortalece-os, de formas que a IDB Canangolândia, na pessoa de cada um desses irmãos, possa dizer para esta sociedade, não só da Canangolândia, não só de Brasília, mas desta geração, possamos nós da IDB Canangolândia dar uma contribuição relevante para esta sociedade tão doente e que está morrendo na identidade que Deus deu ao ser humano. Da mesma forma eu oro por aqueles que estão no nosso meio, mas até agora não deixaram o Senhor entrar em seus corações, pessoas que talvez se batizaram, pessoas que talvez têm até cargos, têm até funções, são até lideranças, mas infelizmente estão na condição de Nicodemos, nunca nasceram de novo. Por isso que a paixão evangelística não arde em seus corações, por isso que o ID não diz nada para eles. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, é o Senhor que revela Jesus aos corações, revela Jesus ao coração desses cristãos que não são crentes, desses cristãos, entre aspas, porém não convertidos. Revela Jesus aos seus corações, no nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos, e desta forma, o amor de Deus